Quem é, afinal, o Capitão Nemo? Hoje trago à conversa o livro As 20.000 Léguas Submarinas. Foi um livro que me deu grande prazer ler. Foi o único livro que eu consegui ler depois de Moby Dick. De facto, eu não estava a conseguir ler nada depois de ter lido o livro Moby Dick, de Melville. E numa sugestão que vi num vídeo no YouTube, que sugeriram precisamente o Júlio Verne, As 20.000 Léguas Submarinas, e eu então pensei assim, bom, vou tentar, acho que vai ser a única coisa que eu vou conseguir ler depois de Moby Dick. E estava certa. Eu tive tanta sorte que logo a seguir eu ter determinado isto, no dia seguinte encontrei à venda numa alfarrabista online, que é Livraria Alfarrabista Quinto Planeta. Ok? Comprei através do Instagram e comprei este belo exemplar que ainda por cima tem as ilustrações fantásticas originais, ou seja, é uma réplica do livro original, as ilustrações. As ilustrações foram, eu tenho aqui notazinha do ilustrador, Edward Rio. Este livro é um livro escrito por Júlio Verne, é de ficção científica, é um livro de 1870, à volta disso, embora ele tenha sido escrito antes. Porquê? Porque ele foi escrito inicialmente para uma revista de educação e que saía periodicamente. Então a história foi sendo escrita e foi sendo publicada nesta revista. Depois foi decidido fazer uma compilação de todas aquelas histórias e editar então um livro por volta de 1970 a 1971. Não há bem uma data certa para essa primeira edição, ok? Mas a primeira edição do livro, que vinha com estas ilustrações, precisamente, que são ilustrações que fazem todo o sentido nesta... Eu espero estar a conseguir mostrar bem, que fazem todo o sentido durante esta leitura encontrar, volta e meia, uma ilustração destas aqui. Então foi uma experiência fantástica. Inicialmente eu estava um pouco receosa em relação à tradução deste livro, porque não há aqui nenhuma referência em relação à tradução, apenas sei que ela foi traduzida diretamente do espanhol, portanto não do francês, mas do espanhol. Mas não tem referência ao tradutor, então eu fiquei um pouco na dúvida, será que a tradução é boa? Mas sim, acabei por gostar da tradução, acho que para mim funcionou muito bem. Está aqui uma fotografia dele. Para mim funcionou muito bem esta tradução e é de uma coleção, faz parte de uma coleção da RBA. Foi incrível porque depois de ter tomado a decisão de realmente que ia ler este livro, apareceu-me no dia seguinte esta edição fantástica que ainda nem tinha sido posta à venda. Eles fizeram um vídeo a mostrar os livros que tinham recebido e eu estava a ver o vídeo e disse, eu quero aquele livro. Bem, eu fiquei tão espantada com esta coincidência que de facto foi fantástico. Entretanto, esperei muito pouco tempo o livro, os livros chegam muito rápido, hoje em dia os correios funcionam às mil maravilhas, não posso dizer o mesmo de há uns anos atrás, que nem sequer não chegava aqui encomenda nenhuma, mas agora os correios estão a funcionar de forma bem rápida e pronto, e de facto vou mostrando aqui algumas ilustrações porque foi mesmo espetacular. Então vamos conversar um bocadinho sobre este livro. Este livro é então de 1870 e este livro foi inicialmente publicado em forma de uma série para uma revista de educação com o nome Magazine de Educação, precisamente. Então como é que começa esta história? Esta história começa a falar-nos sobre
um monstro gigante que habita os oceanos e que está a aterrorizar tudo quanto são navios, fragatas, etc. Está a destruir navios e a pôr os mares um autêntico alvoroço e um autêntico caos. O que é que acontece? Acontece que estes homens do mar decidem caçar este monstro terrível que eles imaginam ser um narval de dimensões gigantescas, mais gigantesco ainda e terrível do que um próprio Moby Dick. Bom, então organiza-se ali uma fragata com uma tripulação topo de gama de caça de baleias, arpoadores, cientistas, militares, etc. Para quê? Para fazerem uma verdadeira caçada a este monstro e acabar com a raça deste monstro de uma vez por todas. E com o terror, acabar com o terror que há nos mares. Então, a bordo deste navio, vai quem? Vai o professor Aronnax e vai o seu criado Conseil. Não sei se estou a pronunciar bem estes nomes, mas vai assim. Bom, vão então a bordo desta fragata, nesta fantástica aventura, mas a ideia do professor Aronnax e do Conseil não era propriamente matar o monstro ou destruir o monstro, mas sim estavam interessados em descobrir novas espécies marítimas, incluindo este dito monstro, e também Conseil era quem catalogava, catalogava essas mesmas espécies. Então era mais com um interesse científico que o professor Aronnax e seu criado Conseil iam nesta fragata caçar o dito monstro. Acontece que, por uma razão que eu não vou aqui dizer, porque eu não quero dar spoiler neste vídeo, quero sim aguçar-vos a vontade de ler esta lindíssima e fantástica obra, e também quero partilhar um livro e conversar sobre este livro que eu gostei tanto de ler e por isso estou aqui. Então eu não vou dar spoiler nenhum, então não vou dizer como é que, de alguma forma, acontece algo e eles vão parar a este submarino. Acontece que, e creio que posso dizer isto sem dar spoiler, neste submarino eles perdem um pouco da sua liberdade, ou seja, quem entra no Nautilus não mais poderá de lá sair. A bordo do Nautilus, quem é que nós temos? Temos o capitão Nemo, temos a sua tripulação, temos o professor Aronnax, o seu criado Conseil, que quer dizer conselho, penso eu, e Ned Land, que é um arpoador. Bom, e o que é que acontece a bordo do Nautilus? Acontecem muitas aventuras submarinas, acontecem encontros fantásticos com criaturas imaginadas pelo Júlio Verne nesta época, mas que hoje em dia se veio a descobrir que essas criaturas realmente habitam o fundo do mar. Quando o professor Aronnax e o seu criado Conseil, mais um passageiro que irá também com eles, conhecem o Capitão Nemo, ficam extremamente impressionados. Capitão Nemo é um homem misterioso. Nós ficamos o tempo todo com a dúvida: quem é o Capitão Nemo e se ele é bom ou mau? Mais não digo. Mas o Capitão Nemo vale a pena conhecer. O Capitão Nemo pega-nos pela mão e leva-nos a viajar pelo fundo dos oceanos, a conhecer espécies maravilhosas, e através do professor Aronnax e do seu criado Conseil, nós vamos saber pormenorizadamente todas aquelas espécies que eles encontram enquanto viajam a bordo do Nautilus. Isso é um ponto em que, aviso-vos já, que vai acontecer no livro,
em que vão haver descrições de todas as espécies que ele vai encontrar, quer a nível de animais como polvos, lulas, sei lá, a plantas aquáticas, vai-nos descrever tudo ao pormenor, ok? É também um livro científico que estava a ser escrito para uma revista científica de educação. Portanto, logo aí temos que perceber que o objetivo desta obra era, sem dúvida, informar as pessoas. Não só ser algo fantástico, mas também algo educativo. E naquela época isso era muito apreciado. Bom, e hoje em dia também, não é? Eu tenho imenso interesse em espécies marítimas e em ficção científica e em expedições científicas e aventuras. Nautilus leva-nos por mares e mares infinitos a descobrir espécies e espécies fantásticas e a ter aventuras que nunca mais acabam. O livro prende-nos do início ao fim. Este é um livro com 528 páginas, mas que se lê muito rapidamente, porque tem muita aventura e muito suspense, e nós queremos sempre saber o que é que está a acontecer a seguir. Olhem, aqui está o Ned Land, o nosso arpoador fantástico. Este livro está cheio de homens fantásticos, extraordinários. Vou-vos ler um bocadinho do início do livro. Espero que gostem. Um Recife fugidio. O ano de 1886 foi assinalado por um acontecimento extraordinário, fenómeno inexplicável que ninguém, por certo, ouvidou ainda. Não falando já nos rumores que agitavam as povoações dos portos, aguçando a curiosidade pública no interior dos continentes, aqueles que mais interessados se mostraram foram os homens do mar. Os negociantes, armadores, capitães de navios, mestres e contramestres da Europa e da América, oficiais das marinhas militares de todas as nações e, depois destes, os governos nos diversos estados dos dois continentes, todos se preocuparam com esse facto até ao mais alto ponto. De facto, havia tempo que algumas embarcações se tinham encontrado no mar com uma coisa enorme. Objeto longo, fusiforme, fosforescente e infinitamente maior e mais rápido que uma baleia. Os factos relativos a esse aparecimento, consignados nos diversos livros de bordo, eram suficientemente concordes na estrutura do objeto ou ser em questão, na velocidade inaudita dos seus movimentos, na força surpreendente da sua locomoção e na vida particular de que parecia dotado. O livro começa então com esta descrição do que é que está a acontecer, como se fosse uma espécie de notícia que sai nos jornais da época. Estão a ver? É assim que ele começa a explicar-nos, não é? Situar-nos, afinal, no que é que está a acontecer. E porque, olhem, aqui o professor Aronnax. Gostava de saber se estou a pronunciar bem estes nomes e se... Há aqui uma parte que eu adoro, mas não vou... Toda a gente sabe, não é? Que é aquela parte... Eu fico na dúvida, é uma lula ou um polvo? Porque é assim, nesta tradução que eu tenho, esta é a minha parte preferida. Nesta tradução que eu tenho, é um polvo. O Capitão Nemo precipita-se sobre o polvo, diz aqui. Estão a ver? Mas ela, por acaso, parece uma lula, porque tem aqueles dois braços compridos, estão a ver? Talvez tenha sido um erro da tradução. E sabem que eu fiquei com a ideia que era mais do que um. De facto, tenho que confirmar, tenho que vir aqui ler isto outra vez. Mas fiquei com a ideia que era mais do que um. Não sei se foi porque vi aqui na imagem, parece que tem mais do que um.
mas de facto parece uma lula e não um polvo. Estão a ver? Eu espero que consigam ver assim, porque eu não faço ideia, como eu tenho isto virado, eu estou a gravar com o meu telefone e tenho o telefone virado ao contrário, porque estas câmaras deste lado funcionam melhor, o S-Selfie não faz uma imagem tão nítida como esta câmara aqui E então eu não consigo ver se estou a aparecer, se isto está a gravar, se isto não está a gravar, se o som funciona, se não. Eu espero que isto é assim, isto é seja o que Deus quiser. Estão a ver? Seja o que Deus quiser. Eu ponho assim a gravar, assim meio rusticamente, e seja o que Deus quiser. Olha, eu estou com uma sede. Ouçam, eu hoje não estou nos meus melhores dias para gravar, mas mesmo assim eu quis vir aqui partilhar convosco esta leitura que fiz. Eu li este livro em 15 dias, porque eu estava tão entusiasmada com este livro. É assim, eu sou uma pessoa que tem muitas coisas para fazer, eu tenho 3 filhos, embora a minha filha mais crescida já é adulta e já saiu de casa, mas eu ainda tenho os 2 rapazes comigo e eu vivo numa casa grande e sou eu que tomo conta de tudo, dos animais, dos meus filhos, e depois também tenho o meu trabalho e tenho outras atividades, não é? Então nem sempre tenho o tempo que eu gostaria de ter para as leituras. Então ler um livro deste tamanho, com esta quantidade de páginas, em 15 dias, é um feito que nem sempre consigo. Estão a ver? Quer porque falta de ânimo para às vezes à noite, para ler à noite e isso dá-me o sono, ando cansada, mas de facto este livro prendeu-me desde a primeira página e eu gostei muito. Aconselho a quem quer ler uma coisa diferente, uma aventura interessante, muito bem escrita, não é? A experimentarem ler este livro. Entretanto, vou continuar com as minhas leituras. Neste momento estou a ler A Montanha Mágica de Thomas Mann e está aqui, conseguem ver aí desse lado? Está aqui, eu pus aqui para vocês verem e ao mesmo tempo pus-me a ler aqui a Ilíada de Homero. Então estou a ler assim dois livros bem densos. A Montanha Mágica de Thomas Mann é assim um livro extraordinário. Bom, depois falarei sobre ele. Enfim, espero que tenham gostado deste vídeo. Venho despedir-me com um até breve e convido-vos a visitarem a minha página, o meu blog também, e a visitarem-me no Instagram, a deixarem um gosto se gostaram do vídeo e a inscreverem-se no canal. Muito obrigada por terem estado aqui, por terem conversado um pouco comigo e espero regressar em breve com mais conversa sobre livros. Muito obrigada e até breve. Até já!